Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa aula de hoje, continuando o nosso curso livre e gratuito de teclado, vamos só recapitular o que a gente já viu. Nós já vimos um pouco sobre a questão de alguns fundamentos teóricos, começamos a estudar música, deixei para vocês a pauta para vocês estudarem, alguns exercícios, E a aula de hoje, ela vai ser um pouco mais teórica, certo? Essa aula vai ser uma aula teórica para a gente entender um pouco mais alguns fundamentos. E aí a próxima aula nós voltaremos com a aplicação desses fundamentos e também algumas outras coisas práticas. Então eu vou querer que vocês, já antecipando na parte de estudos práticos, pratiquem todos os exercícios para deixá-los mais firmes, para que na próxima aula a gente siga, Então hoje a gente vai entender um pouco melhor o seguinte. Falamos sobre intervalos, ou seja, a distância entre nota e outras, e o tom e o semitom, nós entendemos isso, E como é que isso aplica, Então a gente pode aplicar isso, e a gente viu, já um exemplo na aula passada, mas agora vamos deixar um pouco mais detalhada. Por exemplo, na questão da escala e o que nós chamamos de escala relativa, tá? Então, para a gente poder entender aqui a escala, a gente vai usar de Dó maior, que a gente já trabalhou, fizemos a escala de Dó maior, ou seja, que é formada pelo quê? Pelo Dó, pelo Ré, pelo Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou seja, ela não tem nenhuma nota, nenhum acidente, Então, e aí vemos o intervalo dela, por exemplo, do Dó para o Ré, ou seja, do primeiro para o segundo grau, um tom, do segundo para o terceiro, do Ré para o Mi, um tom, depois um semitom, do terceiro para o quarto, depois do quarto para o quinto, um tom, do quinto para o sexto, um tom, do sexto para o sétimo, um tom, e do sétimo para o oitavo, um semitom. Isso você pegando essas fórmulas e partindo de qualquer outro ponto, você pode criar qualquer outra escala, tá? E aí eu vou trazer embaixo eu vou trazer para vocês um materialzinho que também vai ajudar para vocês, tá? Então, a gente vai usar a escala de Dó, como a gente já viu, como referência para poder levar em consideração as outras, Então, ou seja, para diferenciarmos uma escala da outra, ou uma tonalidade, usamos o quê? O que nós temos a chamada armadura de clave. Ou seja, quando a gente arma a pauta lá, certo? A gente vai ter um elemento lá que vai ter um sustenido, vai ter um bemol e tudo mais, que isso vai determinar, por exemplo, a nossa escala e tudo mais. A gente vai ver isso detalhadamente, tá? E aí, ou seja, na armadura de clave, certo? Nós vamos usar alguns símbolos que vamos chamar de o quê? Os sinais de alteração, que são aqueles acidentes que a gente já viu, Ou seja, quais são esses sinais? É o sustenido, ou seja, o sustenido ele vai pegar a sua nota e vai aumentar em um semitom. Ou seja, se você tem o Dó e você aplica o sustenido, você vai para a primeira tecla preta à direita dele, que seria o quê? Aquele que a gente chama de Dó sustenido lá, certo? Se você tem o Ré e aplica o sustenido, você vai para a primeira tecla preta à direita, então você aumenta um semitom, certo? O bemol tem a função contrária, você faz o quê? Você pega essa nota e diminui um semitom. Então, por exemplo, se você está no Ré e aí você aplica o bemol, você vai para a primeira tecla preta à esquerda, certo? Se você está no Mi. Aí, por exemplo, no Dó, mas não tem uma nota preta antes do Dó. Então você abaixa ali para o que é a nota Si, natural, Que a gente chamaria de Dó bemol, tá? E aí tem um conceito mais detalhadamente, mas a gente pega e abaixa o semitom, certo? Esse símbolo aí, que é um X, ele indica o que nós chamamos de dobrado sustenido, certo? E você faz o que? Você aumenta em 2 semitons e um tom. E também tem um símbolo que são 2 Bs, tá? Que é o chamado dobrado bemol, que ele faz o que? Abaixa a nota em um tom, certo? Em 2 semitons. E aí, lembrando, só para vocês, que o semitom é o que? É a metade de um tom e é o menor intervalo da nossa escala, que é o que a gente conhece, a escala ocidental, certo? Então, para conhecer um trecho musical, entender a questão, em que tonalidade, o que a gente faz? A gente vai olhar a armadura de clave, que nada mais, nada menos é o quê? São os sinais que são colocados ali depois da clave. Geralmente é colocado antes do signo de compasso, ou seja, antes da fração que a gente coloca lá, que é 3x4, 4x4, 2x4, certo?
E aí o que que acontece? Vamos usar o Dó de novo, né, como um ponto de partida, por exemplo. Ele não tem nenhuma alteração. E também vamos usar o seu relativo, por exemplo, que é o que? É o Lá menor. Ou seja, a gente tem o seguinte: toda escala maior tem uma relativa menor e toda escala menor tem uma relativa maior, tá? Então, ou seja, o que é esse chamado de escala relativa? É aquela escala que tem a mesma madura de clave, ou seja, a clave de Dó maior não tem nenhuma, a escala de Dó maior não tem nenhum acidente e a de Lá menor também não tem nenhum acidente. Então, eles são o que nós chamamos de relativos. Por exemplo, com um acidente, que seria o Fá sustenido, o acidente Fá sustenido, nós temos o que é a escala de Sol maior e a relativa dele é a Mi menor. E aí, consequentemente, vocês vão entender, tá? Então, por ordem, o que nós temos aqui? A ordem dos sustenidos. Por exemplo, o primeiro sustenido que aparece é o quê? É o Fá. Então, o que acontece? Para você determinar qual é a tonalidade, uma dica para vocês é o seguinte: vocês vão olhar qual o último sustenido que está aparecendo. Na aparição do sustenido, vocês vão o quê? Seguir para a próxima nota. É justamente o que? A escala que está. Por exemplo, se não tem nenhum sustenido, é Dó. Apareceu um sustenido, o primeiro sustenido que aparece é o Fá. Qual é a próxima nota após o Fá? É o Sol. Então, com um sustenido, a nossa escala é a escala de Sol maior. Se tem dois sustenidos, ou seja, o segundo sustenido que aparece aí é o quê? É o Dó. Então, qual é a próxima nota após o Dó? Ré. Então, essa escala é a escala de Ré maior. Consequentemente, Si menor, tá? E, consequentemente, a do o Sol é Mi menor. Lembrando que é o seguinte: a relativa menor é sempre o sexto grau daquela escala. Então, por exemplo, no Dó, que a gente conta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, Lá menor. No Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. No Ré, Ré, Fá, Ré, Mi, Fá, sustenido, no caso, Sol, Lá, Si. E assim sucessivamente, né? Então, depois do Dó sustenido, nós temos o quê? O Sol sustenido. Então, qual é a próxima nota? É o Lá. Então, a escala de Lá maior. E claro que a gente vê o seguinte: quem é relativa? Se a gente contar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Só que já existe um sustenido. Então, na verdade, é um Fá sustenido menor. É a relativa maior do Lá maior. Certo? E assim sucessivamente. A gente tem essa ordem aí. E aí é ilustrada na clave. Consequentemente, os bemóis, ou seja, ele vai fazer a mesma ideia, só que perceba que uma coisa. O sustenido ele começou a aparecer o quê? Em uma quarta, ou seja, sempre no quarto grau ascendente. Então, por exemplo, qual era a primeira nota sem nenhum sustenido? Não tinha nenhum sustenido. O primeiro sustenido apareceu no Fá. Aí, qual foi? Desculpe, na verdade é em uma quinta ascendente, né? Então, nenhum sustenido foi o Fá. O primeiro sustenido que apareceu, o Fá sustenido. Depois, o próximo sustenido foi o quê? O Dó sustenido. Então, ou seja, uma quinta ascendente, ou seja, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Depois o próximo, que é o quinto grau do Dó, que é o Sol. E assim sucessivamente. Para os bemóis, é a mesma coisa. Só que isso vai acontecer de que maneira? É o que nós chamamos de uma quinta descendente. Ou também podemos chamar de uma quarta ascendente. Certo? Então, por exemplo, não tendo nenhum bemol, é Dó. Apareceu o primeiro bemol, a primeira nota bemol que nós temos é o quê? É o Si bemol. Então, com o Si bemol, se a gente aplicar uma quarta descendente, uma quarta ascendente ou uma quinta descendente, Dó, se a gente descer, então Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, tendo um bemol, a nossa escala é a de Fá. Certo? Aplicando o próximo bemol, nós temos o quê? O Mi bemol. Então, nossa próxima nota, ou seja, é o que a gente aplica aí, uma quinta ascendente ou uma quarta descendente. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Ou a dica, sempre o tom bemol, pela ordem dos bemóis, é o quê? É o tom da nota bemol anterior. Por exemplo, no caso do Si bemol não tem, né? Então, é o Fá. Aí, Mi bemol.
Então, qual é o bemol anterior? É o si. Então, a tônica é o si bemol. Nós temos o lá bemol. Então, a música está em mi bemol. Consequentemente, vocês podem simplesmente o quê? Descer uma terça para achar, ou também subir uma sexta, tá? Também para achar o que? A relativa. Então, do si bemol, no caso, nós temos o que? Na ordem do fá menor, né? Então, se a gente sobe uma sexta, certo? Nós temos no fá maior, nós teremos o que? Fá, sol, lá, si, dó, ré. Então, fá maior, a relativa menor é o que? Ré menor. Si bemol. Então, si, dó, ré, mi, fá, sol. Então, a relativa menor do si bemol é o sol menor. E assim sucessivamente. Do mi, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, é um dó bemol. E assim vocês podem ir seguindo, tá? E aí nós temos a ordem dos bemóis na armadura também para vocês visualizarem. Certo? E, como eu só citei de novo para poder ilustrar, não havendo nenhuma alteração na armadura, ou seja, nenhum acidente, nós digamos que a escala está em dó maior ou ré menor. Com o sustenido, ela está em sol maior ou mi menor, ou seja, com 2 sustenidos, ré maior ou si menor, 3 sustenidos, lá maior ou fá sustenido menor, 4 sustenidos, mi maior, dó sustenido menor, 5 sustenidos, si maior, certo? 6 sustenidos e 7 sustenidos, dó sustenido maior ou lá sustenido menor. E aqui eu trago para vocês o que? A ordem, por exemplo, da armadura dos cravos sustenidos, ou seja, sem nenhum sustenido, nós temos o que? Dó maior ou lá maior. Um sustenido, sol maior, mi menor. 2, para poder ilustrar. E trago também para vocês, esse próximo slide é o que? Essa mesma ideia da armadura com os bemóis. Nenhum bemol, dó ou lá maior. Dó maior ou lá menor. Um bemol, fá maior, ré menor. 2 bemóis, si bemol, sol menor. 3 bemóis, mi bemol ou dó menor. Lá bemol ou fá menor. E assim sucessivamente, né? Nós temos essa ordem aí. Tá? Isso é importante para que vocês possam entender as tonalidades da música. E vocês podem, inclusive, aí eu trago para vocês esse discozinho aqui, tá? Que vocês podem justamente o quê? Aplicar ali nas notas, por exemplo. Se vocês cortarem esse círculo azul que está com os nomes, dó, dó sustenido e tudo mais, e aplicar aqui nesse outro menor, você tem o seguinte: vocês podem escolher para formar as escalas. Então, já é um exercício para vocês formarem as escalas em todos os tons a partir dele. Ou seja, você coloca a nota que você quer onde? Na tônica. Então, por exemplo, se você colocar a nota dó na tônica, então, ou seja, segundo grau é o ré, terceiro grau, mi, fá, e assim sucessivamente. Você pode até aplicando daquela forma. Se eu colocar a tônica sendo ré, aí a segunda nota vai ser o mi, a terceira vai ser um fá sustenido. E assim vocês podem girar aí e brincar à vontade para vocês entenderem melhor, certo? E aí vocês podem também ver justamente a questão das relativas menores, as notas que se compõem, tá? Então, vocês vão, como exercício, vão justamente escrever as notas que compõem as escalas, tá? E vão praticar mais as outras práticas, certo? Beleza, galera? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, para essa aula de hoje. Ela fica um pouco mais curta, é uma aula mais teórica para vocês, tá? Para vocês conhecerem um pouco, para que a gente possa aplicar melhor nas outras aulas o conceito também, para a gente formar acordes e entender melhor, e aí aplicar na prática, tá bom? Então, curta, compartilhe, mande para os amigos, comente se tiverem alguma dúvida. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!